aí galera, tudo bom? Professor Marcelo do site professormarcelo.com. Hoje gravo uma aula super especial, uma aula sobre a Guerra Fria e a nova ordem mundial, ok? Queria mandar um beijo especial aí a todos os alunos aí que têm compartilhado, assistido o nosso vídeo, assinado aí o nosso canal, o nosso site, nossos planos. Um grande beijo a você, continue aí mandando as suas dúvidas, praticando bastante exercício, esse é o segredo. Assiste a videoaula, veja lá toda a parte teórica, né? Pratique ali os exercícios, tire as suas dúvidas e assim você vai memorizar com mais facilidade, vai detonar aí na sua prova aí do ensino fundamental, ensino médio e também aí no vestibular, ok? Fique atento, preste atenção aí nas videoaulas. Para você aí que está assistindo pela primeira vez, dê uma olhada no nosso canal aí no YouTube, né, Geografia Irada aí, e também dê uma olhada no nosso site, professormarcelo.com. Veja ali que nós temos um material especial para o Enem, um material ali gravado em estúdio, né, com aulas, com apostilas, com exercícios, uma aula voltada específica para o Enem, ok? Grande abraço, vamos começar então a nossa videoaula. Bom, beleza. Guerra Fria, né? Um nome assim que muita gente fala, meu Deus, foi uma guerra lá na Groenlândia, foi uma guerra na Antártida. Não, Belo. A Guerra Fria ela é um nome que retrata um período que foi depois da Segunda Guerra Mundial até o começo da década de 90, ok? Guerra Fria foi um conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética pela expansão dos seus sistemas econômicos, os sistemas que eles defendiam. No caso, os Estados Unidos defendia o capitalismo e a União Soviética defendia o socialismo. Para a gente continuar falando, né, dessa Guerra Fria, vamos entender um pouquinho o que é capitalismo. Então, capitalismo é um sistema econômico onde o indivíduo controla o seu lucro. Beleza? Lembra? Características do capitalismo. Nós temos lei da oferta e da procura, né? Quando a gente tem mais oferta de um produto, a tendência dele é ficar barato. Quando eu tenho uma procura maior do que a oferta, esse produto se torna mais caro, ok? Lembra bem aí quando falta um produto, lembra do tomate que faltou aí, né, no mercado um tempo, o preço do tomate começou a subir bastante? Então isso tem a ver, né, com a característica do capitalismo, a lei da oferta e da procura. Outra característica do capitalismo, Belo, fique atento, hein, é a questão aí da propriedade privada. Você tem o direito de comprar a residência, você tem o direito de montar a sua loja e com essa sua loja, esse seu mercado, você vai ter um lucro, vai fazer o que quiser com esse lucro, tá? Então seria uma outra característica. E a terceira característica importante é a divisão de classes, né? Então nós temos lá o rico, classe média e o pobre. Claro que a gente vai dividir bem mais isso, mas só para entender, tem a divisão de classes, tranquilaço? Já no socialismo, é um sistema econômico onde o governo controla o lucro. Então a gente vai comparar. Quando eu falei lá para você da divisão de classes, né, agora há pouco, no capitalismo, velho, no socialismo não tem. Então seria, né, todo mundo ali tem o mesmo direito, o mesmo dever social, então não há divisão de classe. Apesar de na prática não funcionar assim, né, mas é uma característica. Outra seria, claro, quando eu falo a lei da oferta e da procura, no socialismo não tem. No socialismo a economia é planificada, ok? Não tem essa, o governo determina o preço, as empresas tudo, né, são do governo, então com isso não tem essa lei da oferta e procura e nem essa divisão de classes, tá? E a propriedade é estatal, a propriedade é do Estado, não é privada. Tranquilo? Características básicas dos dois sistemas para a gente continuar. Então a Guerra Fria vai começar logo após, claro, o fim da Segunda Guerra Mundial. Tu lembra como acabou a Segunda Guerra Mundial, né, Belo? A Segunda Guerra Mundial vai acabar quando os Estados Unidos tacar 2 bombas atômicas no Japão, em Hiroshima e Nagasaki, beleza? Tacou 2 bombas atômicas lá no Japão, beleza? Esse ataque lá meio foi como um aviso, né, para mostrar todo o poderio bélico dos Estados Unidos. Apesar da União Soviética e dos Estados Unidos estarem no mesmo lado na Segunda Guerra Mundial, elas vão ser, claro, as duas grandes potências que vão sobreviver à Segunda Guerra, né? Muito porque o palco da guerra foi na Europa, os países europeus estavam destruídos. O único país até então na Segunda Guerra que tinha uma força era o Japão. E os Estados Unidos foi lá e tacou a bomba no Japão.
beleza? Então sobrou Estados Unidos e União Soviética, assim como os países, claro, que iam dominar o mundo. E dominaram por um longo tempo, de 45 a 91, beleza? Então a Guerra Fria foi passando lá da Segunda Guerra Mundial, e o primeiro momento foi um momento bem turbulento, um momento onde, claro, tinha uma maior disputa, né? Então esse momento vai começar entre as décadas de 40 e 50, é um momento bem intenso dessa Guerra Fria, tá? Os Estados Unidos vai criar alguns mecanismos para, claro, ter mais aliados e principalmente fortalecer a Europa Ocidental. O objetivo era o que, Marcelo? Era conter o avanço do socialismo, beleza? Na divisão leste e oeste, tá? Então ele faz o Plano Marshall, deve ter aprendido aí o Plano Marshall. O Plano Marshall foi uma ajuda financeira que os Estados Unidos vai dar para quem? Para a Europa Ocidental. Com o objetivo de quê, Marcelo? Conter o avanço do socialismo. Tranquilaço? Por outro lado, a União Soviética faz o famoso Comecon. O que foi o Comecon, Marcelo? O Comecon foi um acordo, claro, de ajuda, né, aos países socialistas. Então, o Plano Marshall de um lado e a Comecon do outro. Outro mecanismo que os Estados Unidos fez para poder ajudar os seus aliados foi a criação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Qual é o objetivo, Marcelo? O objetivo da OTAN é proteger os países capitalistas de possíveis ataques socialistas, beleza? Por outro lado, a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia, ele foi um acordo bélico para proteger os países socialistas de possíveis ataques capitalistas. Tranquilaço? Então foram acordos feitos. Outro mecanismo, os Estados Unidos vai criar a CIA, né, que é a polícia inteligente para fazer investigação, para poder, né, claro, a polícia secreta, para poder descobrir algumas coisas do lado soviético, e claro, não só disso, né, toda de proteção também do seu território, né. E do outro lado lá, a União Soviética cria a KGB, que seria um mecanismo para, né, investigação do lado russo. Tranquilo? Então foram mecanismos ali que, claro, que foram criando para fortalecer o seu sistema econômico. Tranquilo até então? Então esse momento é um momento onde eles buscam cada vez mais aliados, cada vez mais ajudas pelo mundo. E muita influência vai acontecer nessa época. Por exemplo, a gente deve ter estudado, você deve ter estudado, a gente estudou aqui no nosso canal, que em 1834 teve o Tratado de Berlim, que foi a separação da Europa em colônias, né, para os países europeus. Lembra disso? Beleza. Então, a colonização da África se dá nesse período. E a descolonização da África vai começar logo ali na Guerra Fria, quando começa a Guerra Fria. Mas por que, Marcelo? A Europa estava enfraquecida. Então, os Estados Unidos, claro, incentivam os países europeus a darem essa autonomia, né, a esses países africanos, claro, para que eles não sofressem uma influência do lado soviético e virassem socialistas. E os países europeus estavam enfraquecidos até então, precisavam se reconstruir, já tinham uma ligação, uma dominação bem forte nos países africanos, então isso também é um fator que está relacionado diretamente com a Guerra Fria. Beleza? Algumas guerras aconteceram, algumas influências. Tu sabe que tem a China como um lado socialista, né, que virou socialista. A China teve lá a sua revolução em 49 com um cara muito mau, que é o Mao Tse-tung, que ele vence lá o Chiang Kai-shek e a China se torna uma nação socialista, ok? Também teve o apoio, né, da União Soviética a Cuba, né, esse apoio, claro, ajudou o Fidel Castro a dar lá o golpe, e Cuba também se torna socialista. O interesse era colocar um país aliado próximo aos Estados Unidos. Estão entendendo a jogada? Então isso tudo tem a ver, claro, com a expansão dos sistemas econômicos. Os Estados Unidos também, isso já na década de 60, vai apoiar ali várias revoluções, né? Vários golpes, principalmente ali na América Latina. Inclusive o nosso golpe aqui em 64 tem apoio aí dos Estados Unidos, né? Na América Latina, no Chile, aqui como um outro exemplo aí de golpes que foram dados, tudo nesse período da Guerra Fria, claro, um apoio dos Estados Unidos para ter, né, esses países aí aliados ao seu sistema econômico. Tranquilo? Outro fato interessante também, tu vai entender na década de 60, é um acordo que os Estados Unidos faz, né, chamado Plano Colombo. O Plano Colombo, ele foi assinado na capital do Sri Lanka, chama Colombo, por isso que é Plano Colombo, e foi uma ajuda financeira para a Ásia, principalmente para o Japão, né? Essa ajuda financeira foi, claro, para os países se reconstruírem, né? E, claro, ser aliado, aí sim, dos Estados Unidos.
países do lado leste, do lado que tinha uma influência predominante da União Soviética. Então faz essa ajuda. Olha que fator interessante. Quando o Japão, por exemplo, pega essa ajuda financeira, ele vai investir maciçamente em educação e construção civil. A educação, ela vai, claro, gerar uma mão de obra super qualificada que posteriormente vai dar origem à terceira revolução industrial, a revolução da robótica. Essa revolução, velho, tem a ver sim, claro, com a ajuda financeira do Plano Colombo. Pensa bem, educação, mão de obra qualificada, tecnologia, tecnologia, revolução industrial. Beleza? Tranquilaço. Olha quanta coisa a Guerra Fria influenciou. Toda essa revolução da robótica, até hoje aí você está usando seu celular, usando seu computador, está tudo relacionado a um momento, né, histórico desse período da Guerra Fria, ok? Continuando aí, né? Vamos passando aí, tá entendendo bem? Depois fazendo uma revisão no final para você gravar os principais pontos que são os que mais caem aí no vestibular, na sua prova aí também, né, no Enem, são os pontos que mais caem. Vamos continuando aí, tenta seguir aí com o tio aí todo esse fator histórico, beleza? Falei do plano Marshall, falei do plano Colombo do lado capitalista. Falei da Comecon, que foi um plano econômico do lado soviético. Falei para você da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, do lado capitalista. Falei do Pacto de Varsóvia. Falei da CIA, falei da KGB. Um fator interessante nessa década de 60 é a corrida espacial. O primeiro momento lá, né, na década de 40, 50, o principal foi a corrida armamentista. Foi o principal fator, né, para mostrar quem era o mais poderoso. Né? A criação de várias armas, né, para ver quem fazia a bomba, né, a arma nuclear mais potente. Então existia uma briga muito forte, foi um momento muito turbulento aí para vários países no mundo. Na década de 60, nós temos aí, né, algo ligado principalmente à corrida espacial. Aí você vai lembrar, década de 50 no final, a União Soviética coloca o primeiro satélite Sputnik, né, no final ali 57. Depois também nesse mesmo ano lança lá o primeiro ser vivo ao espaço, a cachorrinha Laika. E depois, lá no começo da década de 60, ele vai botar o primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin. Então ele estava vencendo, né, toda essa corrida. Então lá sempre chegava primeiro que os Estados Unidos. E lá no final da década de 60, em 69, os Estados Unidos colocam o primeiro homem na Lua, né? E daí a gente sabe toda a história da Operação Apollo, aonde conseguiu chegar. Por mais que existam vídeos, sites, fotos mostrando que o homem não foi na Lua, como um famoso site aí, a fraude do século que existe, falando, né, tentando falar de provas que o homem não foi na Lua, a gente tem que defender, é o que a ciência aceita, é o que está nos vestibulares, que o homem sim foi na Lua, e foi nesse momento da Guerra Fria, nesse momento da disputa entre os dois países. Nessa década de 50 e 60, tivemos também alguns conflitos. Na década de 50, tivemos uma influência muito forte. A Coreia do Norte tentando transformar a Coreia totalmente em socialista, porque existia uma divisão, né? Coreia do Norte socialista, Coreia do Sul capitalista, que até hoje existe, mas nesse momento ela vai lá tentar influenciar, né, e tentar dominar e transformando a Coreia do Norte num país totalmente socialista. Claro, através da OTAN, os Estados Unidos vai lá ajudar a Coreia do Sul e ela consegue se proteger. Consegue assim então permanecer até hoje um país capitalista, o principal tigre asiático, a gente sabe que é a Coreia do Sul, só lembrar da Samsung, só lembrar da Hyundai, são empresas que foram criadas na Coreia do Sul. A Coreia do Sul que hoje tem uma das melhores educação aí do mundo em índice, nos concursos hoje, formando vários cientistas, vários alunos aí, experts aí, claro, tudo tem a ver, investimento em educação, gera tecnologia. Por isso, Belo, você tem que estudar, né? Para não ser uma mão de obra barata aí no mercado de trabalho, beleza? Continuando aí, então tem essa guerra das Coreias ali, definido o paralelo 38, Coreia do Norte, sim, é um país socialista, Coreia do Sul, capitalista. Depois nós vamos ter, claro, você lembra do filme do Rambo, o filme do Rambo, onde tem a guerra do Vietnã, né? Claro, daí nós temos todo o Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, aí claro, todo momento para também transformar o Vietnã num só sistema econômico, e nessa guerra os Estados Unidos se dá mal, né? Então a gente vai lá, tem a vitória, claro, do lado socialista, né? Toda a estratégia, várias tecnologias foram criadas nessa guerra ali para tentar vencer. Os Estados Unidos não conseguem vencer, foi um fracasso, uma decepção, né, para o seu país, mas foi um conflito também que teve grande influência.
Nessa década de 60 também, ali no começo, temos a criação do Muro de Berlim, né? No começo, do dia para a noite, é erguido uma cerca e depois eles vão construindo ali esse muro ali que separava a Europa, né, oriental da Europa ocidental. O oriental é a Europa que era socialista e ocidental a Europa que era capitalista. Isso vai permanecer até a década de 80, essa divisão em 89, com a queda do Muro de Berlim e, claro, a unificação da Alemanha e deixando assim, né, que praticamente já no final da Guerra Fria, beleza? Outro fato interessante nessa década, vamos dar um salto aí, para a década de 80, é o momento de crise econômica, né? O lado soviético passando por muita crise e vem um cara careca com uma mancha na cabeça chamado Gorbachev. O Gorba faz o seguinte: vou tentar reerguer, reestruturar a União Soviética. E ele, claro, faz duas reformas, que isso cai muito em prova. Anota aí, vai cair na prova, né? Que é o que, Marcelo? Que é a perestroika e a glasnost. O que é a perestroika? A perestroika foi uma reforma econômica. Reforma econômica para tentar alavancar a produção industrial e retomar-se ali o crescimento, claro, econômico do lado socialista, do lado soviético. Por outro lado, também o governo sofria muita pressão, né? Pressão da população que via os governantes, né, ter um bom conforto e a população vendo com fome, né, falta de alimento, tudo isso, claro, né, gerando muita dificuldade e muito descontentamento. Então ele promove daí a glasnost, que eram reformas políticas, reformas de transparência política para, claro, com o objetivo de retomar a confiança do povo e para que seu sistema continuasse. Isso não vai dar certo, isso não vai dar muito certo, e claro que em 91 aí a União Soviética chega ao seu fim, né? E claro, vai acabar a Guerra Fria. Quando a União Soviética chega ao seu fim, vem um outro momento histórico, né? O outro momento histórico, o fim da Guerra Fria, começa aí uma nova ordem mundial. Nosso segundo conteúdo. Como assim nova ordem mundial, velho? Essa nova ordem mundial, ela vai ter ali, na Guerra Fria, mundo bipolar. Estados Unidos e União Soviética. No fim da Guerra Fria, o mundo volta a ser multipolar. Nós tínhamos aí os Estados Unidos influenciando muito a América, influenciando o mundo todo, mas focado muito na América. Nós temos ali o lado europeu, né, Europa Ocidental influenciando a Europa e a África, e lá na Ásia o Japão influenciando. Então o mundo volta a ter, né, várias nações influenciando. E depois, claro, os países vão emergindo, vão crescendo e assim vão tendo mais países influenciando. A União Soviética deixando de existir, volta a ser Rússia. Alguns países não vão querer, né, estar aliado a ela e vão procurar, né, um acordo, né, buscando mais para o lado europeu, que é o caso da Letônia, Lituânia e Estônia, que depois, futuramente, vão ingressar na União Europeia. Esse também é um fato interessante, falei União Europeia. Após o fim da Guerra Fria, nós temos a intensificação do surgimento dos blocos econômicos. O que é um bloco econômico? A união de países para realizar o livre comércio. A Rússia, ela cria a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, que os países lá que faziam parte da União Soviética vão se agrupar, com exceção da Letônia, Lituânia e Estônia, beleza? Os Estados Unidos criam NAFTA, na Europa é criada a União Europeia, apesar na Europa nós já temos alguns acordos econômicos, né? Logo após aquele plano Marshall que está relacionado a isso, após o plano Marshall os países europeus vão se unificar, né, para evitar uma dependência econômica dos Estados Unidos, vai surgir a Benelux, vai surgir a CECA, vai surgir a CE, tudo é evolução. Até na década de 90, ali começo, 92, surge a União Europeia. Aqui na América do Sul, Mercosul, e pelo mundo todo, os países vão se unindo, vão se agrupando em blocos regionais para ter mais força, sim, claro, na economia mundial. Essa é uma tendência atual. Um fato interessante que tem que estar aí bem ligado, que pode aparecer na prova, quando eu falei lá corrida espacial, corrida armamentista, também teve uma corrida tecnológica, querendo ou não, né? Lembra que alguns mecanismos, alguns aparelhos foram criados com fim militar e depois entraram para o mundo civil. A própria internet que você está usando agora, ela é uma criação da Guerra Fria. Ela foi criada pelos Estados Unidos, claro, para manter, né, o centro de pesquisa informado, as pesquisas secretas, evitando, né, que a KGB investigasse. Ela chamava ARPANET, então era apenas para mandar as pesquisas de um centro universitário para o outro, correto? E claro que depois aí ela vai se tornar internet, década de 90, e vai espalhar pelo mundo, né? Tem um micro-ondas, tem o GPS, tem um monte de aparelho aí que a gente usa hoje, tá usando, você deve ter usado muitos deles aí hoje, e que foram criados aí no momento da Guerra Fria.
Vamos revisar o que vimos hoje? Vamos lá, nossa revisão básica. Beleza. Começamos lá. Guerra Fria, conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. Fique atento a isso. Esse conflito não foi um conflito, nunca teve um ataque direto, por isso que ele é ideológico, dos Estados Unidos com a União Soviética. Nunca se invadiram. Né? Existiu uma tensão dos dois países, alguns momentos onde foram colocados mísseis em Cuba, onde os Estados Unidos vai buscar um aliado lá como Grécia e Turquia, de botar mísseis virado, né, para a União Soviética, mas nunca teve essa invasão. Claro, a gente sabe, porque os dois países sim têm o potencial nuclear. Isso afetaria o mundo inteiro, inclusive Estados Unidos e União Soviética. Beleza? Então tá, essa visão de classes e também a lei da oferta e da procura. Socialismo, igualdade, propriedade estatal, economia planificada, sem essa divisão de classes, características básicas. Alguns planos foram importantes, anota aí contigo. Plano Marshall, ajuda quem, Marcelo? Cai na prova isso. Ajuda a Europa Ocidental. Qual o objetivo? Conter a expansão do socialismo. Correto? Então ela vai ajudar a Europa Ocidental. Outro ajuda, OTAN. O que foi a OTAN? Organização do Tratado Atlântico Norte. Para quê? Proteger os países capitalistas de possíveis ataques socialistas. Beleza? E a criação da CIA. Do lado socialista, nota positiva aí. Socialista teve, claro, primeiro a Comecon, que foi o contrário lá do Plano Marshall. Uma ajuda financeira, né? Um apoio baseado somente através de trocas do lado socialista. E depois, Pacto de Varsóvia, um acordo de proteção bélico aos países socialistas. E depois a KGB. Então tu vê assim que foi criado um e o outro que criava, né, meio que uma contrapartida. Beleza? Guerra Fria, corrida armamentista, cada vez mais produzindo armas para mostrar ao mundo o seu poderio bélico e ter assim mais aliados. Outro momento, corrida espacial. Corrida espacial, tivemos aí os satélites sendo colocados, primeiro um homem, primeiro ser vivo, né? Lembra, tudo isso a União Soviética, lá a socialista estava vencendo. E os Estados Unidos, logo após a União Soviética colocar, também colocava, mas ele faz aí, né, um fato aí bem importante, que é colocar o primeiro homem, né, fora, né, não só na órbita, num outro astro aí, no caso do nosso satélite Lua, beleza? Tranquilaço isso. Lembra também, fiquem atentos que a década de 80 é o momento do final dessa Guerra Fria, e esse final dessa Guerra Fria, isso cai muito em prova, é a questão da perestroika e glasnost. Glasnost é uma transparência política, perestroika uma reforma econômica, ok? Na nova ordem mundial, fique atento aí ao surgimento dos blocos econômicos, o mundo deixa de ser bipolar, que era na época da Guerra Fria, passa a ser multipolar, né? Nós temos aí, claro, a globalização ganhando cada vez mais velocidade, com o surgimento e a propagação da internet e, claro, o padrão de consumo aumentando cada vez mais, ok? Beijão a você, vou aqui mostrar para vocês aí, ó, tem no meu CD número 2 aí, tem uma paródia muito massa sobre a Guerra Fria. Eu fiz uma música baseado na música lá uma paródia baseado na música do Legião Urbana, aquela Eduardo Mônica. Quem um dia irá dizer que não existe razão? Lembra? As coisas feitas pelo coração. E eu falo basicamente toda a Guerra Fria pra você nessa música, tá? Então, para escutar lá, para botar no CD do carro aí, sair escutando no celular, sair cantando, você vai detonar na prova. Então a música é assim, ó. Quem um dia irá dizer que não existe razão nesse conflito além da ambição? E quem irá dizer que não existe razão? Capitalismo dominou e os Estados Unidos avançou, fizeram acordos econômicos e bélicos. O Plano Marshall ajudava os europeus para conter o socialismo como eles quiseram. E a OTAN um dia criaram pra valer. E a música continua, velho. Quer conhecer essa música? Vê aí o CD, ela fala tudo, Plano Colombo, Plano Marshall, ela fala do apoio socialista, do final, na corrida armamentista, do homem na lua, da influência no Brasil, a música é irada. Beijo a todos vocês, estude bastante, acompanhe aí o nosso resumo, você que é do plano, faça os exercícios, faça o simulado aí para detonar. Mande as dúvidas para mim, tem um contato lá, tire suas dúvidas, na mesma hora eu te respondo. Tem um WhatsApp aí agora, o WhatsApp, né? Esse WhatsApp tu manda e eu respondo as dúvidas para você, se você for, claro, assinante do canal. Beijo a todos vocês e boa prova.